Graça e paz, amada igreja, boa noite a todos. Os irmãos estão felizes? Irmãos, eu não estava muito não na parte da tarde. Mas aí eu cheguei aqui, eu fui vendo um e outro, e meu coração foi sendo preenchido com o amor de Deus. Porque é isso que acontece conosco quando nós estamos em família. Essa família tão preciosa que o Senhor nos deu. Você é alegre de fazer parte desse meio? Amém, porque em primeiro lugar você se tornou filho de Deus. Então Deus te deu essa família maravilhosa, a qual eu também me sinto muito grato. E tudo ficou bem, para a glória de Deus. E nessa noite, nós temos uma mensagem com o nome, com o título: Os Mandamentos como Revelação Espiritual. Por que este nome? Porque, não sei se você sabe, mas a intenção de Deus nunca foi dar os mandamentos para o homem quando o criou. Essa nunca foi a intenção de Deus. Então veja bem, Deus fez o homem, Adão, e somente falou algo para ele: olha, fica à vontade no jardim, você tem acesso a isso e isso, mas somente aquilo que não, aquilo é meu. Deus sempre separa algo para si. E, infelizmente, o homem caiu, e aí nós podemos viver tantas coisas, tantas atrocidades que acontecem na humanidade, que entristecem o nosso coração, que nos deixa triste, notícias ruins, dia após dia, coisas que nós temos que até nos privar, para a gente não se abalar muito, né? Mas mesmo sem querer, muitas das vezes a gente fica sabendo ainda. Mas esse Deus bom e maravilhoso, a qual servimos, que em primeiro lugar nos tornou filho, nunca teve a intenção de nos oferecer regra. Isso não foi o plano de Deus. Mas, depois do homem ter caído, então Deus teve que fazer algo. Algo que o ser humano nunca pôde fazer por si próprio. Nunca poderia. Porque foi gerado uma dívida. E lá nas cartas aos Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim. Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2. Gostaria de ser bem objetivo nessa noite. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, não por nós mesmos, mas por Ele, o nosso Senhor, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Como que nós desfrutamos da graça? Pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Sabem, essas palavras é para nós vivermos com uma certeza. Por isso que aqui no final do versículo 2 ele diz: nos gloriamos na esperança. É uma esperança viva, é uma esperança que nós temos que ter, que nós somos aceitos. Esse é o maior problema de muitos cristãos, quando ele não entende por que ele foi aceito. Na verdade, tem muitos ainda entendendo que não foi aceito. Por quê? Porque vivem segundo o costume desse mundo. E qual que é o costume desse mundo? Se eu fiz tudo certo, eu recebo uma recompensa. Porém, se eu não fizer, eu não recebo recompensa nenhuma, e é perigoso ter uma punição. Então, é assim que o mundo vive, é assim que vivem as coisas. As pessoas naturais, não nós que somos filhos de Deus, mas as pessoas naturais vivem como? Eu sou legal com quem é legal comigo. Eu sou gentil com quem é gentil comigo. Mas, se não for, eu também não sou. Então, esse é o padrão do mundo. Isso é como o mundo vive. Mas com Deus não funciona dessa maneira. É diferente. E nós que fomos justificados, irmãos, você tem ideia do que é dizer que você foi justificado? Que apesar de todo erro que veio de Adão, uma desobediência só, irmãos, não foi
várias coisas que Adão fez, não, foi uma desobediência apenas, uma. A palavra de Deus diz que o pecado reinou de Adão até Moisés. Um pecado apenas. E todos nós, foi passado para toda a humanidade. De Adão passou para toda a humanidade. Então Deus tinha que fazer algo. Deus não podia deixar o ser humano que Ele tanto ama, que Ele criou de uma maneira especial, sua imagem e semelhança, viver dessa maneira, viver afastado dEle. Então Deus de repente se depara com um dilema. E qual que é o dilema? Eu amo meus filhos, mas eu também sou justo. Sabe? Nós costumamos perdoar as pessoas, mas o nosso perdão não é perfeito, não é como o de Deus. Nós perdoamos, mas de repente muitas das coisas não são restauradas. Algumas coisas que nós perdemos, algumas mágoas que nós geramos nas pessoas, nós simplesmente perdoamos e tentamos esquecer. Mas com Deus não funciona desse jeito. Tem que ser pago. O escrito de dívida tem que ser pago, porque Ele é amor, mas Ele também é justiça. Não pode deixar que algo aconteça sem que a sua justiça também seja satisfeita. E lá em Efésios capítulo 2, versos 14 e 16, Efésios capítulo 2, a carta aos Efésios capítulo 2, versículo 4 e 16 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Quem que é esse ambos os povos? Os judeus e os gentios, todo o restante da humanidade. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com Ele as inimizades. Está vendo? Algo foi feito. Ficou um escrito de dívida. E precisava ser pago. Acontece que o homem, não tinha nada que o homem fizesse que ele conseguiria ser aceito novamente. Por quê? Porque a dívida era grande, tinha que ser pago. Eu vi uma história de um homem de Deus contando uma história muito interessante. Ele dizia assim: num certo reinado estava tendo problema com roubo, né? E comunicaram ao rei que estava tendo problema com roubo em toda aquela região ali. Então influenciaram o rei que fizesse um decreto, uma lei, que aquela pessoa que roubasse, ele teria que perder os 2 olhos. E parou por muito tempo, não havia mais roubos ali naquele reinado. Parou, deixou de existir. Mas de repente, um dia, alguém cometeu esse delito. E aí, tiveram que comunicar ao rei. Então chegaram ao rei e falaram: olha, teve uma pessoa no nosso meio que acabou roubando pertence de alguém. O rei falou: mas nós não temos um decreto? Nós não temos que punir essa pessoa? Ela não tem que perder os olhos? Sim, rei, acontece que essa pessoa que fez isso foi o seu filho. Então o rei ficou pensativo. Não sei se você sabe, mas um decreto de um rei, ele não pode voltar atrás. Se você for estudar o Velho Testamento, você vai ver, quando o rei batia o seu carimbo, estava feito, não tinha como voltar atrás. Então esse rei falou: então a justiça está pedindo 2 olhos, né? Tudo bem. Ele acabou dando os 2 olhos dele. O que essa situação nos mostra? Quer dizer que a justiça de Deus precisava ser satisfeita, mas o homem não conseguia? Então Cristo foi lá e falou: eu pago toda essa dívida. E foi isso que Cristo fez. Você pode dizer um amém? Porque nós nunca conseguiríamos pagar, irmãos. Nunca. Deus é perfeito em todas as coisas.
nunca conseguiríamos pagar, mas o Senhor pagou no nosso lugar. Sabe, custou muito. O plano de salvação de Deus demorou muito para acontecer. Demorou muito. Então, nós temos que entender qual que é o propósito de Cristo ter vindo. Temos que, sabe, entender o Evangelho superficialmente. Nós temos que entender ele tal como ele é, como as Escrituras dizem. Lá nas cartas ao Colossenses, capítulo 2, verso 14, diz assim, Colossenses, capítulo 2, verso 14. Havendo riscado a cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. Então existia um preço que nós não conseguíamos pagar, mas Cristo foi lá. Já falamos aqui muitas das vezes, em muitas ministrações, que nós conhecemos os mandamentos, 10 mandamentos, mas entre mandamentos e ordenanças são 613. Será que algum homem consegue observar isso? Eu mesmo não consigo. Na verdade, ninguém consegue. A palavra de Deus fala que ninguém nunca conseguiu observar a lei. O apóstolo Paulo diz isso. Ninguém nunca conseguiu. Mas Cristo teve que vir para poder pagar essa dívida, porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita. É por isso, irmãos, que o Evangelho é tudo sobre Cristo. Não é sobre nós, não é sobre o homem, é sobre Ele. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Por isso que nós gloriamos no Senhor, não em nós, não naquilo que nós fazemos. Porque aquilo que o homem faz não o torna justo. Fica evidente na palavra de Deus. Não é aquilo que o homem faz, as boas ações do homem, que o torna justo diante de Deus. Porque a justiça de Deus é perfeita. Nem todo o Velho Testamento fala em lei, Muitas pessoas às vezes cometem alguns equívocos, dizendo que todo o Velho Testamento é lei. Mas na verdade a lei foi dada 400 anos depois de Abraão. Abraão viveu um tempo de graça, irmãos. A palavra de Deus diz que Abraão foi justificado pela fé. Ele foi justificado porque ele creu. A palavra de Deus diz, porque ele creu. Porque ele creu naquilo que Deus falou na vida dele, ele foi justificado. E a aliança que Deus fez com Abraão, ela é continuada através da nova aliança que Deus fez com Cristo e nos inseriu nela. Amém? Então, da mesma forma que Abraão foi justificado pela fé, nós também somos justificados pela fé. Você pode dizer um amém? Porque não depende de você. Por isso que o apóstolo Paulo está o tempo todo alegre nas suas cartas. Ele está falando, você tem que viver feliz, porque não depende de você, depende de tudo aquilo que ele é, daquilo que ele fez. Nós recebemos o dom da justiça, é o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. E por isso que Hebreus diz, cheguemos com confiança no trono da graça. Mas sabe, tem cristão que ele foi justificado, ele é considerado justo diante de Deus, mas ele vai orar, ele ora como miserável. Ele ora como o pior dos pecadores, achando que eu vou mover o coração de Deus, eu vou lá e vou falar que eu sou o pior de todos. E não é assim, porque você vai até o Senhor, não confiado em você, confiado naquele que habita dentro de você. Amém? É nisso, porque se você for confiado em você, o que vai acontecer? O que vai acontecer na semana que as coisas forem ruins para você? O que vai acontecer quando você tiver problemas? Você não vai ter fé e você não vai receber. Porque muitas pessoas, apesar de viver na graça, ele está na graça, mas ele vive como a mentalidade da lei, que ele precisa ser perfeito o tempo todo. Eu não estou dizendo que nós devemos de andar de outra maneira, não estou dizendo isso. Mas a palavra de Deus deixa bem claro, nós somos justificados pela fé. Agora, quando Deus coloca fé no nosso coração, Ele não imagina, na mente dEle, Ele não imagina que nós vamos andar de qualquer jeito. Porque quem muito recebeu um favor, quem muito é amado, ele vai responder com gratidão. Não é isso que nós esperamos?
que quando você ajuda alguém, que essa pessoa não seja grata? Então, quando Deus nos dá essa palavra, que Ele nos ensina que nós somos justificados pela fé, Ele aposta 100% em nós. Por quê? Por causa do Filho que habita em nós. Ele foi aceito. A palavra de Deus diz que assim como Ele é, nós somos neste mundo. Cristo foi aceito, nós também fomos aceitos. Cristo é justo, nós também somos justos. Ah, mas eu erro, eu peco. Sim, acontece. A palavra de Deus diz que aquele que fala que não peca, que ele está errado. Nós pecamos. Mas mesmo assim, Deus insiste em nos chamar de justo. Mesmo assim, Deus fala que nós somos justos. Porque nós fomos justificados pela fé, por meio daquele sacrifício que foi perfeito. Então a palavra de Deus diz que Cristo cravou todos os mandamentos na cruz. E por que isso? Porque, meus queridos, o homem nunca ia conseguir observar 613 ordenanças. Sabe por que a lei foi dada? Porque o homem não sabia que ele era pecador. O homem não sabia que ele era terrível. Você já viu o testemunho de cristão que fala bem assim? Eu vim para Jesus, eu vim para a igreja, mas eu nem era uma pessoa ruim, eu já era uma pessoa tranquila. Você já ouviu isso? Ele fala isso com base em quê? Só se ele se comparar com o pior das pessoas, não é verdade? Numa visão natural das coisas. Eu não estou aqui trazendo condenação, eu estou falando que a palavra de Deus diz. Então não é questão o que nós fizemos lá no passado. A questão é o que Adão fez foi transmitido para toda a humanidade. Romanos 5,19. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Foi um só, irmãos. Por causa de Adão, toda a humanidade foi condenada. Toda a humanidade virou inimiga de Deus. Mas o verso continua. Mas através de um só homem, quem? Cristo. Muitos foram justificados. E por que muitos? Porque nem todos aceitam, infelizmente. Nem todos aceitam. Então por isso que a Bíblia descreve muitos. Porque muitos aceitam. E você é aquele que aceitou, amém? Você é esta pessoa especial que aceitou. Mas então a palavra de Deus diz que os mandamentos foram cravados na cruz. Fica aquela questão, e agora? Na graça, já que nós somos justificados pela fé, já que nós não conseguimos observar os mandamentos, já que os mandamentos foi dado para eu poder conhecer que eu era pecador, porque nós sempre fazemos um juízo bom de nós, né, que nós somos boas pessoas. Então, quando o homem não estava entendendo algo, Deus teve que dar a lei. Vamos ver se esse abençoado entende que ele é pecador. Você vê a história do jovem rico, né? Jesus tentando fazer ele perceber as coisas, né? Ele chega em Jesus e ele fala: bom mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: bom é somente o Pai. O que Jesus estava mostrando para ele? Olha, se só o Pai é bom, você sabe, né? Todo mundo é mau. Não tem esse, se só Ele é bom. Mas Cristo também é Deus, amém? Nós cremos nesse ser triúnico. Então, Jesus deu uma sugestão para ele entender. Olha, se só Deus é bom, significa que ninguém mais é. Mas ele insistiu. E aí Jesus continua: você tem guardado os mandamentos? Honrará o Senhor teu Deus? E Jesus foi falando com ele falou: sim, eu tenho observado todos esses mandamentos. Irmãos, a palavra de Deus diz que nenhum homem conseguiu observar todos os mandamentos. Ele errou de novo, Jesus dando oportunidade para ele. Então Jesus, então tá bem, né? Então você quer ser perfeito? Vende tudo que tem, dê aos pobres e me segue. Ele seguiu, irmãos? Não. Porque ali ele entendeu que ele não era tão perfeito assim. Ali ele entendeu. Só naquele momento. Mas ainda assim ele não quis. Ainda assim ele não quis o Senhor. Mas pela graça de Deus, o Senhor nos alcançou. Mesmo sem merecer. Porque é essa, sabe? É isso que nós temos que entender.
Sabe, tem pessoas que oram, Senhor, se eu for merecedor. Não, nós não somos, mas você é filho. Chegue com a mentalidade de filho. Imagina o seu filho conversando com você como um escravo, como um empregado. Será que você se sentiria bem com o seu filho dessa maneira? Não tem como. Então você tem que conversar com Deus. Filho, é uma conversa entre pai e filho. Amém, irmãos? Não é uma conversa entre, Senhor, eu sou um pecador terrível. Não, tem uma falha. Conte ao Senhor. Ele vai te ajudar. Mas você é filho. Jesus diz, o filho fica sempre em casa. Quantos aqui são pais? Quando os filhos de vocês obedecem, vocês querem mandar eles embora de casa? Não, né? Não existe isso. Deus como um pai, que é bom demais, não tem palavras para descrever. Se nós somos pessoas difíceis, por assim dizer, não fazemos isso com nossos filhos, quanto mais um Deus que é bom. Então Deus, sabe, Jesus fez tudo aquilo, irmãos, tudo aquilo. Você acha que ia rejeitar você depois de fazer tudo aquilo? E agora eu não estou dizendo, não, então é para ter confiança, eu vou viver de qualquer jeito. Não, se a pessoa entende isso, eu não gosto de dizer expressão que a pessoa não nasceu de novo, eu não uso essa expressão mais, graças a Deus. Mas eu acho que ela não entendeu o Evangelho. Eu comecei a usar essa expressão, eu acho que ela não entendeu, infelizmente. Talvez não tenha entendido, porque é necessário uma renovação de mente, como diz lá em Romanos, capítulo 2, né? Capítulo 8, verso 2, algo assim. Gostaria de compartilhar uma palavra, uma mensagem, um versículo, está lá em 1 João, capítulo 3, 21 e 24. As cartas, 1 João, cartas de 1 João, capítulo 3, 21 e 24, para a gente ganhar tempo. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. O que é que ele está dizendo? Você vai receber por quê? Porque você guarda os mandamentos. E fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este. Lembra da regrinha de português? 2 pontinhos. Então, o que vem agora? Uma explicação. E os seus mandamentos é este: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? E ele complementa, mas qual mandamento é esse? Então, a referência está lá em João, agora o Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35. João, capítulo 13, verso 34 e 35. Que novo mandamento é esse que o Senhor Jesus nos deu? Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Então, é isso que a palavra de Deus diz. Por que o Senhor está falando para nós amar uns aos outros? Ele está nos dizendo, assim como eu amei você. Você não merecia, mas ainda assim eu te amei. Então, a pessoa que está do seu lado, não veja se ela merece. Ame ela. Lembra? No mundo tudo é condicional. Eu só vou amar quem é legal. Mas se a pessoa é legal, eu estou amando ela? Não. Ela já é legal. Ela já é uma pessoa boa.
Mas com Deus é diferente. O amor de Deus é o único amor verdadeiro. Porque Ele não mede. Porque Ele não olha para a pessoa, se a pessoa é digna de receber. Ele só ama. Amou e pronto. Sabia que não é saudável você olhar para a pessoa e falar bem assim, eu te amo por isso e por isso, por aquilo? Você está explicando para ela que você ama por causa daqueles favores que ela faz para você, por causa daquilo que ela é legal com você. E você vai condicionar aquela pessoa, ela vai ter um problema, ela vai ficar, então eu tenho que ser assim o tempo todo, tem que ser assim, porque senão desagrada. Está colocando o amor sob uma condição. Então eu não estou falando para você que é errado, não faça, eu estou falando que não é bom. Não sei se você concorda com isso, mas não é bom. Eu simplesmente aprendi a amar as pessoas. Simplesmente aprendi a amar no Senhor. Por quê? Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que eu fui amado sem merecer. Eu sei que eu fui perdoado sem merecer. Então agora, eu simplesmente amo. Simplesmente perdoo. E olha que eu tinha dificuldade para perdoar, tá, irmão? Um adolescente rebelde. Ficava muitas das vezes até 3 semanas sem falar com a minha mãe, morando dentro de casa. Pessoa terrível. Inimizade com muitas pessoas. Ia jogar bola, brigava, a maioria das vezes. Pessoa terrível. Mas o Senhor mudou a minha vida e tem mudado. E eu creio que tem mudado de vocês também. Isso é visível na vida dos irmãos. Porque esse é o segredo. O dia que você entender que você foi amado incondicionalmente, o dia que você entender que você foi amado sem merecer, você também vai aprender a amar. Você também vai aprender a perdoar. Porque você não vai viver um amor condicional, como diz o mundo. Só faço com quem é bom comigo. Isso não é amor. É Jesus que diz. Até os pecadores faz isso, Jesus falou. Até os pecadores são legais com quem são legais com eles. Mas nós recebemos a mesma natureza de Deus, amém? Devemos andar segundo ela. Sabe, na velha aliança o homem tinha que fazer tudo certo para ele ser considerado justo. Isso era difícil, irmãos, porque, sabe, as pessoas não conseguiam. Lá em Ezequiel, capítulo 33, Ezequiel, capítulo 33, eu vou ler rapidinho aqui para a gente ganhar tempo. A partir do verso 13 diz assim: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, que é aquilo que ele destituiu da outra pessoa, surrupiou, em outras palavras, e ele se converter do seu pecado, fazer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá, não morrerá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. Mas isso era lei. Alguém tinha alguma segurança? Fala para mim. Ele podia ser 100% justo a vida toda, mas o dia que ele cometesse um pecado, Deus falou, eu não vou lembrar de tudo aquilo que você fez. Na lei, o homem tinha alguma segurança? Não tinha. A lei não oferecia segurança para o homem. Não tinha como o homem relacionar com Deus. Mas na graça, nós sermos aceitos, depende de nós? Depende daquilo que a gente faz? Não, depende daquilo que Ele fez. O Filho foi aceito, você também é aceito. Sabe, a palavra de Deus diz que nós somos um povo poderoso. Sabe o que a palavra de Deus diz? Diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que isso significa? A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E por que as portas não vão resistir? Porque é a igreja que ataca. É a igreja que ataca o tempo todo. É a igreja que traz a cultura do reino para o mundo. Mas muitas das vezes você vê cristãos medrosos, que não são confiantes, que ainda se relacionam com Deus com base na sua justiça. Por quê? Porque ainda não entendeu a graça.
Ele fica olhando para ele o tempo todo se ele é digno de algo. Ele olha o tempo todo, essa semana eu não vou pedir nada para Deus. No dia da ceia ele não vem, porque ele crê que depende da justiça dele. Ele fala, eu não vou ceiar. Como eu já disse aqui, eu acho mais interessante o dia que ele fala que ele vai ceiar, com base no quê? Como assim? Como que ele mede? Como que ele se mede o tanto de justiça que ele tem, que ele não tem? Não existe isso na Bíblia. Irmãos, o Filho foi aceito. Quantos aqui receberam o Filho em suas vidas? Você foi aceito, meu amado. Você foi aceito. Essa é a notícia do Evangelho. As boas novas não dependem de você. Mas e agora? Já que não depende de mim, eu ainda não tenho uma mente 100% renovada. A palavra de Deus diz que o Senhor cravou todos os mandamentos na cruz. E o que fazer agora? Muito simples. Na graça de Deus, na dispensação da graça, os teólogos, os mestres na palavra, diz que agora esses mandamentos na graça não são bem mandamentos, não são bem ordenanças, mas tudo é uma questão de coerência. Você foi amado, ame também. Você foi perdoado sem merecer, perdoe também sem que o outro mereça. E para exemplificar, vamos dizer que a pessoa foi ociosa, preguiçosa a vida dela toda e nunca quis um trabalho. Não tinha nenhum problema nela, nenhum problema de saúde, nenhum tipo de coerção, nem física, nem psicológica, nenhum tipo de impedimento. Ela nunca decidiu trabalhar, mas depois ela quis trabalhar e aí ela consegue um emprego. Então existe o mandamento, acordarás mais cedo? Não existe, porque tudo é uma questão de coerência. Eu consegui um emprego, vou acordar no horário certo. Tem algum mandamento para ele chegar no horário? Não, é tudo uma questão de coerência. Existe o horário lá para eu chegar. Sabe, é muito estranho quando você relaciona com Deus, quando você vê que Deus é um proibidor. Essa semana eu passei por isso. Falando com meu filho, né? E ele pediu algo, a avó dele deixou. Porque vó é uma bênção, né? Vó deixa mesmo neto fazer tudo. Espero que minha mãe não esteja assistindo. E às vezes ela assiste. Depois a gente conversa. E ela deixou. Eu falei, não, você não vai fazer. E ele disse bem assim, vó, meu pai proibiu. E eu olhei assim e eu falei, isso foi pesado demais. Eu não sou um proibidor. Eu apenas estou dizendo que não é correto fazer aquilo. Não tem nada a ver fazer aquilo. E aí eu fui explicando para ele. Porque é muito ruim quando você se relaciona com Deus, ver que Ele é um proibidor. Você acha que Deus fica feliz com isso? Quando você olha para Deus e fala, isso pode, isso não pode. Ah, por que isso não pode? Você acha que Deus fica feliz com isso? Não fica. Porque tudo é uma questão de coerência. Você é filho. Viva como filho. Ande em novidade de vida. Porque você recebeu uma nova natureza do Senhor. Para entender melhor, lembra lá nas aulas que nós tivemos no ginásio, no ensino médio, sobre verbos? Verbos, tempo, passado, presente, futuro. É claro que tem mais de um passado, aquelas coisas todas. Nunca fui muito bom de português. E modo. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Gostaria de falar só do imperativo e do indicativo. O que é que o indicativo do verbo nos fala? Fala algo com base naquilo que você é, naquilo que você faz ou naquilo que você tem. E o imperativo? Imperativo fala de você fazer uma ação, amais uns aos outros. É indicativo ou imperativo? É imperativo. Amais é para você amar. E um exemplo, lá em Efésios, capítulo 5, verso 1, diz assim: sede imitadores de Cristo. Então, sede imitadores de Cristo é o quê? É um
imperativo, seja imitador de Cristo. Mas os imperativos são com base nos indicativos. Então Deus não está simplesmente falando, imite pronto. Ele está falando, sede imitadores de Cristo como filhos amados, com base no que você é filho. Os filhos imitam os pais? Quantos pais tem aqui? Os filhos não gostam de calçar os nossos calçados? Não gostam de vestir nossas roupas? Gostam de nos imitar em tudo. Então, Jesus está falando, sede imitadores, porque você é filho. Então, os imperativos de Deus, no Novo Testamento, na graça, são com base no indicativo. Deus nunca vai pedir para você fazer algo que você não é. Para Deus, sede imitadores, porque você é filho. Você foi aceito. Ande como filho. Não ande como uma pessoa derrotada. Não ande com uma pessoa que pensa que você tem que fazer algo para agradar a Deus. Deus amou o mundo quando nós éramos inimigos. Quanto mais agora que você é filho. Agora você é filho. Sabe, todos os dias eu falo, Senhor, eu sou filho, eu sou amado. Eu estou dando uma de João, né? Atualmente, né? João sempre falava, aquele que o Senhor mais amava. O Senhor não amava mais ele, não. Tá, irmãos? O Senhor Jesus não amava mais João do que os outros discípulos, não. Mas ele cria que ele era muito amado. Sabe, tem filhos que ficam, a maioria das vezes, acusando os pais de tratar diferente. Mas você sabe que, na verdade, tem filhos que se chegam mais aos pais. Não é verdade? Tem filhos que se chegam mais. E a palavra de Deus diz que quanto mais nós chegamos a Deus, mais dele nós receberemos. Não é verdade? Então, quanto mais você anda próximo do seu pai, mais você recebe. Mais você se sente amado. Então, todos os dias eu falo, Senhor, eu sou amado. Eu fui aceito. Eu creio que tudo aquilo que eu fizer vai prosperar. Porque eu vivo como filho. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Por quê? Porque o justo não vê a justiça dele. Não tem como você olhar para você e você ver a justiça de Deus em você. Mas pela fé você tem que crer que você foi justificado. Amém? Vou andar um pouquinho mais rápido. Já estou terminando. Efésios 4, 25. Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo. Então, deixai a mentira é o quê? Imperativo ou indicativo? Deixai a mentira. Ele está falando, não faça isso, é um imperativo, não faça isso. Mas por que eu não vou contar a mentira para o meu irmão? O verso continua. Porque somos membros de um só corpo. Você é membro, nós somos todos uma família. Amém? Então eu não vou mentir para o meu irmão com base no indicativo que nós somos um só corpo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Para a gente ganhar tempo, Efésios 4, 32. Antes, sede para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns vos outros. Perdoando-os é o que? Imperativo ou indicativo? Mais um imperativo. Perdoe. Com base no que? Como também Deus vos perdoou em Cristo. Por que você vai perdoar? Porque você foi perdoado. O Novo Testamento é tudo uma questão de coerência. Não veja ele como lei. Não veja que Deus é um proibidor. Ele só está falando, eu amei você sem merecer. Ame também. Eu perdoei você, não tinha razão nenhuma. Na verdade, toda a humanidade estava condenada. Mas ainda assim ele amou e perdoou. Agora ele está falando, faça, mas faça porque eu fiz por você. Amém? Nunca olhe os mandamentos de Deus como algo pesado, irmãos. Não olhe dessa maneira. É muito triste quando as pessoas falam, quando um cristão fala, eu não vou fazer isso porque o evangelho proíbe.
Não, eu não vou fazer isso porque eu sou um filho de Deus, porque eu recebi uma nova natureza do Senhor. Eu repito isso todos os dias para Deus. Eu falo, Senhor, eu recebi uma nova natureza. Eu quero andar segundo ela. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Sabe, enquanto você não vê que os mandamentos de Deus existe uma beleza em se fazer aquilo, você não vai observar isso. Você nunca vai conseguir. É difícil. É difícil quando você entende que ele é uma lei, uma proibição. É difícil. Mas quando você compreende que ele é um bom pai, que fez tudo isso, quando você compreende que você não merecia, mas ainda assim ele fez, então você também vai fazer. Você também vai fazer. Porque você vai entender que você foi muito amado. Sabe, por que aquelas pessoas que têm muito pecado lá no mundo, quando se convertem, elas pregam o evangelho, elas viram uma bênção? Porque quanto mais, irmãos, quanto mais você foi perdoado, quando a pessoa fala assim, eu não merecia nada, então quando ele entende a situação dele, então aí ele faz algo semelhante. Mas é muito ruim quando a pessoa já vem para Cristo entendendo que ela é uma pessoa boa. Ah, eu já era uma pessoa boa, já era uma pessoa legal, já era uma pessoa bacana. Então ele não entendeu o quanto ele foi perdoado. Mas o dia que ele entender, e no nome de Jesus vai entender, então ele também vai aprender a ser uma pessoa misericordiosa. Vai perdoar, vai amar, vai viver como filho. Amém? Efésios 5:2. Andai em amor. Andai é o que? Imperativo ou indicativo? Andai, imperativo, mais uma vez. Andai em amor por quê? Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Por que nós devemos andar em amor? Porque você foi amado. Amém? Você foi amado. Ande segundo essa perspectiva, que você foi amado. Agora você ama também. Viva como filho de Deus. Efésios 5:3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem se nomeie entre vós. Por quê? Aqui ele está falando de algo que não é para se fazer, que também é um imperativo. Mas com base no que ele está falando isso? Um imperativo. Por que? Com base no que ele está falando esse imperativo? Com base no indicativo que você é santo. Como convém a santo. Você é santo, isso não combina com você. Quando eu vou corrigir o meu filho, que tem apenas 11 anos, eu falo, filho, você fez isso, não foi legal. Mas veja bem, isso não combina com você. Você é um menininho de Deus. Papai te ama, isso não muda nada. Papai te ama, papai vai continuar te amando, não muda nada. Mas eu estou te falando que isso não combina com você. Então é o que a dispensação da graça está nos dizendo. É o que o Evangelho está nos dizendo. Agora essas coisas não combinam mais com você. Porque você é filho. Porque você foi justificado. Porque o Senhor te vê como santo. Está vendo, irmãos? Eu estou usando a Bíblia o tempo todo. E é uma pena quando você vê o cristão orando como um miserável. Sendo que a palavra de Deus está falando que ele é justo, que ele é filho, que ele foi aceito, que ele é santo. Diante do Senhor. Aquele, o único que poderia te condenar, ele te perdoou, te justificou. Romanos 8, o que diz? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo? Amém, não tem nenhuma condenação sobre a sua vida, meu querido, nenhuma. Mas viva como filho, viva como filho. Não existe condenação. Quando o diabo trazer condenação, você lembra que você é filho, você foi justificado. Amém? Só para encerrar, Efésios capítulo 5, verso 22. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Sujeitai-vos é o que? Um imperativo ou um indicativo? É um imperativo, sujeitai-vos. Com base em qual? Com base no que? Sujeite ao seu marido como você já se sujeita ao Senhor. As irmãs aqui se sujeitam ao Senhor? Sujeite também ao seu marido. É o que a palavra de Deus está dizendo.
Se você já se sujeita ao Senhor, sujeite ao seu marido. É um imperativo com base no indicativo que você já se sujeita, você já é serva do Senhor. Mas também na continuação de Efésios diz que o marido deve amar a mulher, que é um imperativo, certo? Com base no quê? Que Cristo, no indicativo, que Cristo amou a igreja e a si mesmo deu a vida por ela. Então não ame a sua esposa só um pouquinho não, tá, irmãos? Posso ouvir um amém? Ame como Cristo amou a igreja, porque foi assim que você foi amado. Foi dessa maneira. Foi dado uma vida em prol de você. Ame dessa maneira. Então, na dispensação da graça é assim. Não vejo os mandamentos como proibições, como ordenanças pesadas. É só uma questão de coerência. Você é filho. Viva como filho. Você foi aceito. Procure aceitar também as outras pessoas. Procure aceitar também, porque você foi dado uma missão para você. Amém? Eu quero honrar essa missão que Deus me deu. Quantos aqui querem honrar essa missão? Amém. Mas para isso você precisa entender. Você precisa ter uma crença correta. Porque é a crença correta que vai fazer você viver corretamente aquilo que Deus tem para você. Os irmãos podem ficar de pé nessa noite, por gentileza? Falei que ia ser bem objetivo, não consegui. Porém, eu tinha que trabalhar tudo isso para que ficasse de modo entendível. Os irmãos entenderam? As cartas paulinas são divididas em indicativos, imperativos e indicativos. Depois você pode estar pesquisando sobre isso. Sabe, irmãos, como eu disse, a minha experiência que eu tive com meu filho é muito ruim quando nós relacionamos com Deus, sabe? Crendo que Ele é um proibidor de coisas, que está nos julgando o tempo todo. E eu nem estou falando de uma questão de você ter uma visão diferente, falando de um aspecto natural. Estou falando com base naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Ao nosso respeito, que nós fomos aceitos, sem merecer. Aproveite isso. Eu tenho buscado aproveitar isso. Sabe, irmãos, eu entendo que muitas das vezes as pessoas têm muitas suas dificuldades. Eu também tenho, bastante. Mas eu já tive mais. Eu já venci muitas no Senhor. Já venci muitas. Vejo as pessoas direto buscando se aconselhar. As pessoas estão vivendo mal, irmãos. No mundo as pessoas estão vivendo mal, sem esperança. Sem esperança. Não tem nenhuma esperança. Porque elas não sabem como se relacionar com Deus. Mas você sabe. E Deus disse para você ir lá e levar essa mensagem do Evangelho. Você ser uma bênção na vida das pessoas. Fazer com que, sabe, minha perspectiva tem sido mudada. Não se trata apenas de salvar pessoas. É claro, as pessoas são salvas. Mas existe algo maior. Novos propósitos são descobertos. Você é um propósito que estava enterrado. Mas foi descoberto. Está aqui, vivendo para o Senhor. Fazendo muito para o reino de Deus. É necessário, lá fora, tem muitos propósitos que precisam ser descobertos. Mas como que Deus vai trabalhar na vida daquelas pessoas? Diga assim, através da minha vida. Através das nossas vidas. Da vida de cada um de nós. E quando nós entendemos que nós somos muito amados, nós também vamos conseguir amar. São imperativos, são ordenanças com base naquilo que você é, com base naquilo que você recebeu, com base naquilo que você tem. Faça porque o Senhor fez por você. E agora você é aceito. Se relacione com Deus como filho, porque você é filho.
Não se relacione como um escravo. Não fique com medo. Você tem um pai que ama você, que tem planos perfeitos ao seu respeito. Viva como um filho todos os dias das suas vidas. Convido você para cantar de modo breve louvor. Adore ao Senhor nessa noite. Se o seu modo de se relacionar com Deus estava errado, ore nessa noite, se retrate com Deus nessa noite. Diga que agora você entendeu e agora você vai viver como filho a partir de agora. Um novo entendimento, uma nova perspectiva. Peça para Deus falar ao seu coração agora. Deus trazer uma palavra ao seu coração, confirmando tudo aquilo que foi dito hoje. Adore a Ele. Corações aqui foram preenchidos com o amor de Deus. Aleluia. Ainda eu gostaria de orar por você. Coloque a mão no seu coração.
Mas olha, irmãos, nós temos que orar com fé, com certeza. Só lembra que você é filho, que você é amado. Não é que você foi, não, você é amado. O mundo não enxerga a nossa justiça, mas Deus diz que nós somos justos. Deus diz que nós somos filhos. Viva como filho. Viva como um filho amado do Senhor, porque você foi amado incondicionalmente. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro como ministro do Senhor pela tua igreja, a tua amada igreja, que foi comprada, ó Deus, por um preço, ó Deus, muito alto lá na cruz do Calvário. Ó Deus, que o teu povo, que os teus filhos, viva de acordo, ó Deus, com a nova aliança que foi feita com Deus Pai e Deus Filho, e que o teu povo, ó Deus, vivam como vencedores que são, como mais que vencedores, que sejam filhos ousados, que vivam a fé, ganhadores de almas, aqueles que levam a cultura do reino onde quer que eles estejam, que os lares deles sejam abençoados, o trabalho, que tudo aquilo que eles colocarem nas mãos venha prosperar, e que eles possam viver sem nenhuma condenação, pois é o Senhor que os justifica. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.